Nosso Deus grande, poderoso, temível, agora encontra um grande problema. Como é que eu faço para entrar nesse coração? Como é que eu faço para trabalhar nessa vida? Como é que eu faço para terminar a minha obra? Porque não é isso que diz aí? Que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar. Amados irmãos, que texto incrível, né? Deus inspirando seu servo para nos ensinar e para nos encorajar como a gente vai sobreviver nesse mundo que jaz no maligno. Um mundo completamente em trevas, né? Trevas quando se liga a televisão, trevas quando se abre aplicativos na internet, trevas quando se ouve algumas emissoras de rádio, trevas em determinadas esquinas, vielas, becos, bares e muitos outros lugares. E Deus não nos daria, né, esse privilégio, essa alegria de simplesmente nos separar para vivermos um mundo à parte, feliz, alegre, sem sofrimento, sem tristeza, sem contenda, não. Nós, ao contrário disso, estamos neste mundo ainda propositalmente. E o propósito é que nós possamos manifestarmos como filhos de Deus, para alcançarmos aqueles que estão em trevas, mas um dia foram gerados por Deus antes da fundação do mundo. Então, nossa missão aqui não é sair deste mundo, é não estarmos com o nosso coração neste mundo, mas ainda presente nele e fazendo uma grande obra para Deus. O bendito, abençoado apóstolo Paulo, ele faz menção aqui de armas espirituais baseadas na armadura de um soldado romano. E ele descreve muito bem, e para fácil entendimento ele fala sobre os utensílios da armadura. Ele fala sobre o capacete, ele fala sobre couraça, ele fala sobre a espada, ele fala sobre o cinto, ele fala também sobre o escudo da fé e as sandálias do evangelho. E todos nós temos conhecimento a respeito dessa armadura de Deus. Para que serve a armadura de Deus? Para nos proteger dos dardos inflamados, para nos proteger dos ataques do maligno. Mas nessa noite, eu gostaria de falar de uma outra armadura que não é peculiar. É uma armadura que muitos usam, mas que poucos têm conhecimento de que usam. E dando aqui o tema da mensagem, a armadura de Deus versus a armadura da carne. Se por um lado, a armadura de Deus, ela nos presta o serviço de nos proteger de tudo aquilo que nos ataca, nos fere, nos atrasa no reino de Deus, machuca os nossos pés, espinhos, atrapalha a nossa caminhada. Essa é a armadura de Deus. Por outro lado, existe uma outra armadura, que é chamada de armadura da carne. Essa armadura, nós nascemos com ela. E qual é a finalidade dessa armadura? Resistirmos à presença e à vontade de Deus. Agora é difícil quando se pensa num Deus na menção e o tamanho e a grandiosidade do nosso Deus, um Deus cujas mãos cabe todas as águas dos rios, guarapés, mares, oceanos, na palma da sua mão. Um Deus que é tão grande que se assenta no globo terrestre, conta as estrelas pelo nome e chama cada uma delas pelo nome. E a terra é o estrato dos seus pés. Um Deus grande, poderoso, que a Bíblia chama de Senhor dos Exércitos, grande
e temível. Agora, o interessante é, meus irmãos, como pode um Deus poderoso, um Deus forte, um Deus que nada nesse mundo, nessa galáxia, nem nos 3 céus que existem, exista um ser, exista alguma coisa capaz de deter esse Deus. Pois não é mesmo a palavra do Senhor que diz: agindo Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, o nosso Deus é grande, irmãos. Repete aí: o nosso Deus é grande. Nosso Deus é invencível. Ele destrona, Ele arrasa, Ele é o maior. Mas, pais, meus senhores, que nesse mundo, que nessa terra, a própria criação de Deus conseguiu uma brecha, uma forma, aprimorou-se a sua capacidade de resistir a Deus. Quando nós vemos em Gênesis, capítulo 6, versículo 3, você vai ver a Bíblia Sagrada dizendo que Deus não contenderia mais com o homem. Era Deus parando de insistir: eu não aguento mais insistir. Porque para salvar, tem que ser por meio da minha palavra. Para salvar, a minha palavra tem que alcançar os corações. E Deus insistia, persistia, mas o coração do homem estava blindado e protegido pela armadura da carne. O nosso Deus grande, poderoso, temível, agora encontra um grande problema. Como é que eu faço para entrar nesse coração? Como é que eu faço para trabalhar nessa vida? Como é que eu faço para terminar a minha obra? Porque não é isso que diz aí? Que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar. Só que existe agora uma grande barreira. O Deus Todo-Poderoso, o grande e temível Deus, agora se encontra num grande dilema. Porque ele não viola os princípios que ele estabelece. Ele respeita princípios. O nosso Deus respeita regras. E essa é uma forma de nos mostrar um lado democrático da parte de Deus quando se trata de salvação. Mesmo que o desejo de Deus é que todos sejam salvos. O grande Deus de amor, grande Deus poderoso, agora se encontra nesse beco sem saída. Como é que eu faço para alcançar o coração do homem? O homem armado com a sua armadura, ele consegue resistir a Deus. E aqui, eu fiz um estudo lá na congregação de Belfor Roxo. Tacamos fogo lá, irmãos. E o negócio ficou tão bom em relação a esse tema e esse estudo, que eu peguei cola do pessoal. Porque no final do estudo, era tanta anotação boa, rica, abençoada, que eu peguei umas colinhas ali e falei: pô, olha, manda para mim esse negócio aí, de quarta-feira eu tô lascado, lá na matriz. Eu preciso de socorro. Aí peguei as anotações de coisas que eu havia falado e Deus havia ministrado coisas diferentes no coração de cada um, porque Deus é assim. A palavra dele discerne as intenções do coração e ele trata cada um de forma diferente. Então, cada um é ministrado de uma forma diferente. E aqui, irmãos, vai o cinto, a armadura de Deus versus a armadura da... A armadura de Deus tem o cinto da verdade. E a armadura da carne é o cinto das minhas verdades. Não são verdades baseadas nas coisas de Deus, e sim na minha vontade, que me impedem de alcançar cura e libertação. Romanos 1, versículo 25. Pois substituíram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a criatura,
em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Substituíram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador. Quem é essa criatura? Somos nós, irmãos. Que não nos sujeitamos à vontade de Deus, que sempre foi e sempre será boa, perfeita e agradável. Quando você se opõe à vontade de Deus, todo aquele que se opõe à vontade de Deus, ele se torna um opositor, mesmo que seja por 5 minutos de oposição. Mesmo que a palavra de Deus permaneça 1 semana, batendo no seu coração, batendo no seu coração, batendo no seu coração. O tempo que essa palavra leva tentando entrar na sua mente para trazer restauração, cura, mudança de verdade, você está sendo naquele momento um opositor. Pode demorar 1 semana para a palavra entrar. Você se opôs durante 1 semana, então você foi opositor durante 1 semana. Se você ficou durante 1 ano se opondo a uma palavra, se opondo à vontade de Deus, durante 1 ano, espiritualmente, você é enxergado como um opositor. Agora vocês me desculpem, não fiquem com raiva de mim. Mas existe um na Bíblia que é chamado de opositor do reino de Deus. E o nome dele é Satanás. Chifrudo, 7 pele, mochila de criança, e assim vai, irmão. É os nomes que eu ouço aí. O opositor é Satanás. E qual foi a prerrogativa de Satanás quando ele se opôs a Deus pela primeira vez? Ele disse: eu colocarei o meu trono acima do trono do Altíssimo. O trono fala de quê? Administração, governo, poder, política, uma forma de administrar. Então ele se levanta, já que era perfeito nos seus caminhos, já que era um ser admirável, que quando as pessoas olhavam para ele diziam: glória a Deus, que ser extraordinário. O cara se movimenta por um lado e para o outro, e som de pífaros sai de dentro dele, rapaz. O cara não precisava cantar, Jonathan. O cara não precisava pegar um instrumento e dedilhar o instrumento para que saísse som. Era apenas ele se movimentando. A música saía de dentro dele. Deus criou algo bom, algo perfeito. E ele se vale da sua perfeição e diz: eu sou perfeito, e eu tenho uma forma de governar, de administrar melhor do que essa que está aí. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar o meu trono, a minha vontade, o meu governo, a minha forma de administrar acima do trono do Altíssimo e serei como o Altíssimo. Já que eu sou perfeito, eu posso me opor. Já que as minhas ideias são boas e infalíveis, eu posso me opor, porque eu sou tão bom quanto ele. Querido, só existe um nesse mundo, e nos mundos, nos céus, cuja vontade é boa, perfeita e agradável. Satanás só era perfeito porque a Bíblia menciona o quê? Ele era perfeito nos caminhos. Caminho de quem? Caminho do Senhor. Ele estava no Monte Santo de quem? Do Senhor. Então ele acredita que com a sua santidade, a sua intelectualidade, inteligência, soberania, poder, mesmo ele se opondo a Deus, ele achava que teria condições
de fazer um governo melhor do que Deus. Então ele se torna um opositor. Não permita, não se abstenha, não faça uso da prerrogativa de que você tem boas ideias. Para isso te dá direito de você se opor à sua liderança. Não pegue a sua intelectualidade, as suas habilidades, a sua condição intelectual e use ela como armadura para se proteger da vontade de Deus. Foi isso que ele fez. Nesse momento ele se torna o quê? Opositor. Ele se torna um Satanás. Então toda vez que você se opõe a uma vontade divina, é pesado falar isso, você se torna um opositor. E a tradução eu vou deixar para vocês analisarem, porque eu estou com pena, eu tô me sentindo mal de falar que aqui na igreja tem pessoas que são opositoras. Eu sei que você não faz por mal. Eu sei que você não faz tendo noção da gravidade que isso é no mundo espiritual. Porque quando você se enquadra nos princípios de opositor, aquilo que aguarda o diabo vai esperar você também. Então ainda dá tempo de se desarmar para deixar Deus entrar, para deixar Deus mover, para deixar Deus aquebrantar, para que o teu coração volte a ser um coração segundo o coração de Deus. Aleluia! Que esse sentimento de oposição na nossa vida caia por terra para a glória do nome do Senhor. A ideia pode ser boa, Jonathan, mas se ela opõe a minha liderança, eu deixo a minha ideia de lado e vou orar um pouco mais. Se a minha ideia maravilhosa, espetacular, está calculada milimetricamente, é perfeita, mas vai contra a oposição à vontade de Deus, você coloca ela de lado, que se cumpra em mim a vontade do Senhor. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Couraça, que protege o peitoral. E o órgão mais importante do nosso corpo, coração. Chamamos de couraça dos meus sentimentos. E minhas emoções ficam acima da vontade de Deus. É aquela coisa, não, porque eu estou sentindo de Deus que não é para eu fazer esse negócio que o pastor direcionou, que o líder direcionou. Não, Deus está mandando ir, mas não estou sentindo de Deus. É uma confusão espiritual na nossa mente, no nosso coração, irmãos. Se a emoção pudesse fazer parte do governo de Deus, o profeta, juiz, sacerdote Samuel nunca enfiaria a espada em alguém. E ele precisou fazê-lo porque Saul recebeu a ordem e não quis cumprir. O sacerdote, o profeta, o juiz teve que ir lá enfiar a espada. Você acha que no coração daquele santo homem tinha o desejo de matar alguém? Você acha que quando a mãe dele foi lá, desmamou ele, deixou ele no templo, na mão de Eli para ser cuidado, tratado, orientado, passou na mente daquela criança: eu vou ser um santo homem de Deus, eu vou sacrificar em prol da nação, eu vou ser o intercessor dessa nação, eu vou ser o juiz dessa nação, e eu vou julgar com sinceridade, com verdade. Mas teve um momento do ministério desse jovem, que já não era mais jovem nessa época, que ele precisou deixar a emoção de lado para usar a razão. E não é a sua razão, não é a minha razão, não é a nossa verdade,
É a verdade de Deus que é única, perfeita e absoluta. Então, quanto mais você abrir mão das expurgadas emoções, e como é que nós fazemos isso? Orando, irmãos. Se aproximando mais do Criador, jejuando, sabe? Você não vai jejuar para se aproximar de Deus, não. Você vai jejuar para deixar de ser você. Para eu deixar de ser eu. Porque eu preciso entender, quando eu jejuo, eu preciso entender se o jejum me ajuda com o quê? A eu fazer separações de vontades. Você começa a jejuar, a buscar, se separar, você, rapaz, que sentimento demoníaco que estava tomando o meu coração. E eu crente que eu estava no caminho, mas eu estava sentindo aqui dentro no meu coração uma vontade de falar, de fazer, de falar umas verdades, de colocar Beltrano no lugar dele, de chegar lá em casa e quebrar o pau e falar, olha isso, eu estava com uma vontade, sabe, indestronável para fazer isso. Só que quando você jejua, quando você ora, não é apenas para você se aproximar de Deus, não. É para você se distanciar do seu eu. É para o seu eu interior sobressair. Teve um batismo lá, em Belfor Roxo, que teve a aula sobre doutrinas espirituais. E jejum estava incluído nessa doutrina. E nós fizemos um propósito nesse dia, que era sobre essa aula, para que eles pudessem explicar para nós qual era a sensação do jejum. E aí, cara, o que tu sentiu? Havíamos falado também sobre o homem interior e o exterior. O exterior simboliza o homem carnal com as suas vontades, e o interior é o homem e a mulher que Deus quer que venha para fora. Quando a Bíblia diz que nós temos que manifestarmos os filhos de Deus, é o que está dentro de você, o homem espiritual. E eu brinquei e perguntei, vem cá, como é que é a Luana espiritual, a Luana interior? Ah, pastor, é mais calma. Eu percebi que eu estava me aborrecendo com tanta coisa que não valia a pena. E você começa a perceber, irmãos, que é mais disso que se trata. De você abrir mão das suas vontades para entender a vontade de Deus. Quer saber se a vontade louca, a paixão louca, a vontade louca de fazer, de ir, de se mudar, quer saber se é da carne ou se não é? Jejua. Se depois de orar e jejuar, porque o jejum e a oração é a peneira, irmãos. O grosso da areia, você vai jogar fora. Vai ficar apenas com aquilo que você pode usar. O jejum ajuda você a separar as suas emoções. Você quer fazer prova? Você faz isso que eu estou te falando. Você fala, rapaz, agora eu sei que era uma direção de Deus, porque eu jejuei, eu orei, eu busquei, eu esperei resposta de Deus. E essa sensação, ela permanece. Então eu vou seguir, porque não é o meu coração, é o melhor de Deus para mim. Você pode dizer um glória a Deus? Amém. E essa referência está lá em Jeremias 17, 9, 10, mas eu não vou passar. Os sapatos, né, ou as sandálias do Evangelho, que nos trazem paz, mas na armadura da carne não tem paz. São sapatos da ira, não sapatos de fogo não, irmão. Os pentecostais já ficaram vai ter um fogo aí no final, um corinho. Não é um sapato de fogo. São sapatos da ira, que me faz viver um evangelho sem paz. Agora eu vou ter que falar. A gente, de vez em quando, né, quando tem um tempinho, que a gente quer rir, a gente... quando está com muito tempo, irmãos, eu quase não faço isso.
Mas quando eu fiz, eu abri o status, né? Ver novidade e tal, ali, rapidinho. E vai passando, cada um postando alguma coisa. E durante uma semana, eu estou vendo um crente colocando lá no status: eu não tenho um dia de paz. Isso na segunda-feira. Na terça-feira, ele disse: eu não tenho um dia de paz. Na quarta-feira, um dia de... Nunca tinha paz. Eu falei: meu Deus do céu, o que eu vou fazer nessa igreja? Eu estou correndo de lá. Eu preciso de paz. Sem paz você não vive, gente. Sem paz você não anda. Sem paz você não... Como é que você vai caminhar, irmãos, sem paz? Se você está vivendo um momento da sua vida de tribulação, de atormentação, para tudo. Porque você vai fazer besteira, irmão. A paz que Deus quer nos dar é uma paz que excede todo entendimento. É uma paz bem resolvida. Irmão Leandro, o que significa uma paz bem resolvida? É a paz que eu não dependo de ouvir coisa boa ou coisa ruim de alguém para eu me alegrar também. Fui lá, falei com o Jonathan também, me atribulou, cara. Mas aí você também ficou atribulado? Eu fiquei atribulado também, igual a ele. Aí fui na casa do outro irmão, ele me deu carinho, fiquei bem. Aí fui chegando na esquina, o incrédulo me xingou, fiquei nervoso de novo. Isso significa que a paz não está bem resolvida dentro de você. E isso é uma das coisas, né? 90% do que eu estou pregando aqui é o que eu aprendi aqui, nessa casa de oração. São temas, né, que eu escrevi, que eu anotei, de estudos de domingo, de EBD aqui, com o pastor Laí. E a paz, ela não pode depender de ninguém, irmãos. Você tem que entender quem é você na presença de Deus. Assim, eu sou uma serva do Senhor. Eu não vou xingar esse infeliz que merece muito o Senhor. Tu sabe, mas eu não vou xingar, porque ele merece. Mas eu não vou xingar porque minha boca é ungida. Eu vou cantar louvores. Quem me viu passar na prova e não... Esse também não canta esse não. Pisa na cabeça da serpente para matar. Também não canta esse não. De substituir, irmãos. Você tem que exercitar a sua mente, programar a sua mente para pensar coisas boas. Abre para mim, profeta, Isaías 54, versículo 8. Eu falei que os sapatos da ira me faz viver um evangelho sem paz, me fazendo tropeçar e cair. Claro, irmão. Nervoso, atribulado, soltando fogo pela venta, brigando. Você vai caminhar como? Mas me compadecerei de ti. É o 54, versículo 8. Antes disso, escondi o meu rosto de ti por um instante, num impulso de indignação. Se irou Deus, irmão. Deus falou assim, cara, para não matar, eu vou esconder o rosto. Eu vou fingir que eu não estou olhando, porque se eu ver, eu fulmino. Se eu ver, eu sacudo. Então, olha só o nosso Deus nos ensinando. Escondi o meu rosto de ti por um instante. Porque se ele não esconde, ele fulmina a gente. No impulso de indignação. Ou seja, a falta de paz, a indignação, ela mexe não só com as nossas emoções. Se fosse só com as emoções, irmãos, estava bom, porque a emoção está aqui dentro. Mas ela influencia nas nossas decisões. Faça como Deus, esconde o rosto.
Sangue do Cordeiro. Não vou falar. Bota a mão na boca, fala, não vou falar, não vou fazer, não vou. Vou fingir que não estou vendo, vou fingir que não é comigo, vou fingir que não estava aqui. Eu não vou pegar, eu não vou pecar. O meu evangelho é um evangelho de paz. Irmãos, eu profetizo em nome de Jesus, quem quiser pega aí, que você vai ganhar almas para Jesus manifestando a sua paz. Que as pessoas vão chegar para perto de você e falar assim, nossa, quando ela abre a boca eu sinto paz, eu sinto graça, alegria, dá vontade de caminhar, de ir para a igreja, de ser como ela é, porque ela exala paz. Emana paz de dentro dela, a gente xinga, a gente briga, mas o ambiente não contagia ela, o ambiente tenta, mas tem uma armadura de Deus, e quando bate, ela processa e transmite o que ela tem dentro dela, que é paz. A luta, a guerra, a treva, o vento tenta sucumbir você pega, faz uma bola, mastiga um chiclete, cheio de onda. Quer ver? Agora a gente conseguiu pisar nela. Agora vai ser uma palavra dura. Quer ver? Ela não é crente. Eu falei com você que era um negócio. Ela xinga, ela vai xingar. Falei com você, espera. Só que ela está respirando. Porque ela é mulher sábia. E mulher sábia não edifica só a sua casa, não. Ela edifica a casa de Deus. Ela edifica no trabalho. Ela edifica na faculdade. Ela edifica onde é que ela passa, ela está edificando. Porque ela é uma construtora do reino de Deus. Então ela está como? Ela está absorvendo tudo. Espera que vai sair bomba. A cara está ficando vermelha. Vai sair. Ela vai xingar. E ela está ali processando. E ela vai lembrar. Não pagueis mal com mal. Vocês paguem mal com bem. Tudo que quereis que os homens vos façam, façai vós. Ela processa a maldade que lançaram contra ela. Ela processa a palavra de injúria que lançaram contra ela. Ela processa, irmãos, ela não está pura não, irmão. Ela está cheia de... Ela não está sozinha não. Ela não está desarmada, ela está poderosa, porque a armadura de Deus está sobre ela. E os dardos vêm para atacar, para atingir, para ferir, para derrubar, para fazer tropeçar. Mas ela está cheia, ela processa. Ela processa. Calma que vai sair alguma coisa dali, vai sair. E quando sai, que Deus te abençoe, querida. Como assim? Ela enganou a gente. Só porque você estava aqui. Só porque você veio. Que ela costuma xingar e brigar quando a gente provoca ela. Mas não, irmãos. Essa irmã, esse irmão, que processou a desgraça, o vento, a ira, a discórdia e transformou em algo bom, ela foi desarmada da armadura da carne e ela se permitiu ser alcançada por Deus. Aleluia, coisa boa é quando Deus desarma a gente, coisa boa quando Deus consegue tocar o nosso coração, coisa boa quando o Espírito Santo consegue nos quebrantar, aleluia, e nos fazer crentes de verdade, que se dobram diante de Deus, se ajoelham, choram, se quebrantam e dizem, Senhor, eu pequei, eu errei, muda a minha mente, meu coração, eu quero ser diferente. Aleluia! Escudo da fé é da armadura de Deus. Escudo da incredulidade é da armadura da carne. Aleluia! 2 Reis 7 e versículo 2. Teve um brabão lá que desafiou o profeta. O profeta falou assim, está todo mundo com fome, está um caos terrível na cidade. Mas Deus vai prover o milagre nesse lugar. Ele falou, eu não acredito. Você não acredita? Então você vai ver, mas não vai ser alcançado pela provisão. E o bobão morreu.
não acreditou naquilo que Deus disse que ia fazer, morreu. Irmãos, acredite, persista. É tão difícil a gente tomar iniciativa para fazer alguma coisa. E fica numa frieza para tomar decisões. Qual faculdade que eu faço? Onde que eu vou morar? Com quem eu vou namorar? Com quem eu vou casar? Para onde que eu vou? Irmão, mas quando Deus te dá uma direção, vá confiante. Mesmo que as circunstâncias não contribuam nada com aquilo que Deus falou, acredite, porque a provisão de Deus só vai alcançar você se você acreditar. Então se desarma em nome de Jesus do escudo da incredulidade. E para encerrar, capacete dos meus pensamentos ruins que me impede de ter uma mente renovada em Cristo e receber a minha salvação. Tiago 3, versículo 14, rápido. Só vou fazer a leitura e passar para a espada. Vamos botar com a espada no inimigo hoje aqui. Já prepara um couro de fogo, estou brincando. Mas não vos orgulheis. Mas não vos orgulheis, nem mintais contra a verdade, se tendes inveja amarga e sentimentos ambicioso no seu coração. Espada do Espírito é a espada da armadura de Deus. Espada da carne, minha falta de intimidade e conhecimento de Deus. Essa espada ataca não ao diabo, não ao inimigo. É uma espada que ataca a mim mesmo. Conheçam a Deus e prossigam em conhecer a Deus. Quanto mais se conhece a Deus, mais proteção, mais intimidade, mais alegria, mais paz, mais fé. Aleluia! Quanto mais se aproxima de Deus, a espada do Espírito se torna afiada, não para atacar pessoas, mas para se defender de tudo aquilo que tenta tirar você da presença de Deus. Com essas armaduras da carne, eu bloqueio tudo aquilo que Deus tem para mim. Quem quer viver o milagre de Deus? Quem quer viver o milagre de Deus? O senhor coloca de pé aí, rápido. Em nome de Jesus. Para encerrar, olha só isso aqui, irmãos. Só para quem quer viver o milagre de Deus, hein? Olha só. Rogo, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis. Olha só o que Deus quer fazer com você. Para que experimenteis, para que você experimente, para que eu experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quer experimentar a perfeita vontade de Deus? Se desarma, sem resistência, deixa a palavra bater, deixa a palavra doer, irmãos, vai mexer na ferida, mas é o médico dos médicos que está cuidando de você. Aleluia! Vai doer na hora, mas vai causar alegria e cura para a sua vida. Fique com essa palavra, para a glória de Deus. Deus vos abençoe em nome de Jesus.